Fala pessoal, aqui é o Estevão do Not Soccer. Se você gosta muito de Premier League ou se você quer começar a gostar, eu sugiro que você clique imediatamente no seu botão de se inscrever, porque senão você vai esquecer de fazer isso. E ao final do vídeo, humildemente, eu peço também para que você deixe o like, caso você tenha gostado do conteúdo. Beleza? O intuito aqui desse vídeo não é apenas falar do Bournemouth, mas também anunciar o início da nossa produção de conteúdo exclusivamente para a plataforma do YouTube. A gente só tem os vídeos aqui subidos no nosso canal, que são a íntegra de todas as lives que a gente fez nesses 3 anos de canal. Você não vai precisar assistir tudo isso para se situar, é óbvio, até porque tem um vídeo lá que é de 4 horas de duração, a gente é louco. E por que você não vai precisar assistir a todos esses vídeos? Porque eu vou fazer um guia da Premier League para você, resumindo o contexto atual dos 20 times do campeonato, que, claro, vão disputar essa temporada que começa daqui a 10 dias, a temporada 24-25. Eu vou tentar aqui sempre ter uma abordagem neutra, o mais próximo que eu conseguir chegar de neutro, porque eu não criei o canal junto com o meu casal de amigos, né? Eu torço para o Liverpool e eles para o United. Eu não criei esse canal para ficar falando de como eu enxergo a escalação do técnico, na minha opinião. A minha opinião não serve de nada. O que é importante para você aqui é quando a gente está falando sério sobre o que a gente viu. É quase que um trabalho jornalístico de pessoas que não são jornalistas, tá? Sempre bom ressaltar isso também. Mas, começando pelo Bournemouth, o que tem de interessante nesse time é que eles são uma equipe que a gente pode classificar como emergentes da metade de baixo da tabela. É um time que foi comprado, inclusive, faz pouco tempo, né? Eles vão completar em dezembro desse ano 2 anos da gestão do Bill Foley, que é um estadunidense que pagou 100 milhões de libras no Bournemouth em dezembro de 2022 e entrou no clube junto com o Michael B. Jordan. Sério, o cara que fez o Killmonger no Pantera Negra, sabe? O bonitão lá. E também não fez apenas esse papel, né? Eu tô reduzindo a carreira do cara a esse papel porque eu acho que você vai lembrar dele assim. Mas é lindo de ver o Michael B. Jordan nas tribunas do Vitality Stadium, o caldeirão de 11 mil pessoas. O estádio é menor do que o estádio da Francana, aqui da minha cidade. É sério, a Francana não disputa nem a Série D e cabe 14.600 pessoas no lanchão. No Vitality, de um time que disputa a Premier League, cabe 11 mil. Pois é, e não é legal jogar lá, viu? Não é muito fácil. Vamos chegar nos porquês, mas esse emergente da metade de baixo, comandado recentemente pelo Bill Foley, tem traços aqui de um time que promete algo legal para a próxima temporada. Como a gente começa a te contar essa história? Lá em 2009, 2010, o técnico do time era o Eddie Howe. O Eddie Howe, hoje técnico do Newcastle, um dos grandes técnicos, inclusive, da Premier League. O Eddie Howe, que é nascido em Bournemouth e também ex-jogador do time titular, né, do time principal do Bournemouth, ele é técnico em 9, 10, e dali adiante, num espaço de 7 anos, ele leva esse time da 4ª divisão para a terceira, da terceira para a segunda e da segunda para a primeira. É você aí no seu Brasfoot, no seu Football Manager ou no seu FIFA, fingindo que é o cara lá do Wrexham, né? Os caras, aliás, do Wrexham, que também são uma espécie de Michael B. Jordan aqui do Bournemouth. Impressionante essa passagem, né, dos 7 anos, mas ela termina, né, o casamento entre o Bournemouth e o Eddie Howe acaba em 19 e 20, quando eles voltam à Championship. Então chegou um ponto ali em que eles foram rebaixados e esse time volta à primeira divisão em 22 e 23 com o Gary O'Neill no comando. Gary O'Neill, que hoje é o treinador do Wolverhampton. Com a missão, então, de não cair, de não voltar para a Championship, esses caras mais do que cumprem o objetivo. 22 e 23, o Bournemouth fez uma campanha em que eles cumprem esse objetivo de nem perigar de cair para a segunda divisão. Em momento algum da temporada você olhou para eles e falou, eu acho que esse time aqui cai, hein? Não teve isso. E depois, ali para o quarto final do campeonato, né? Lembrando que nos primeiros 3 quartos eles mandaram tão bem que no quarto final não precisaram se preocupar com relação ao rebaixamento. Então eles caem em algumas posições e terminam em 15º. Pode parecer que isso é uma posição meio cuidado, em alerta, mas não foi o caso aqui. No caso deles, é mais o caso de um time que cumpriu muito cedo seu objetivo e depois deu uma relaxada. Sabendo disso, então, era natural da gente imaginar que o Gary O'Neill fosse permanecer no comando para 23-24, que é a última temporada. Não é o que acontece. Lembra do Bill Foley, o estadunidense que eu falei que comprou eles faz quase 2 anos? Ele e os bastidores do clube fazem um movimento ousado de trocar de técnico durante uma ascensão. Né? O time vinha criando forma, criando alguma casca, e de repente eles falam, não, mesmo com o Gary O'Neill mandando bem, a gente vai trocar porque a gente quer dar uma cara mais nossa da gestão atual para o clube. E a gestão atual, inclusive,
já conta com peças de bastidores que são reconhecidas por outras equipes da Premier League. Por exemplo, né, talvez o exemplo de maior destaque deles seja o Richard Hughes, né, diretor esportivo do time, que foi para o Liverpool agora e vai fazer a primeira temporada, já está fazendo, né, já está trabalhando para 24-25 no time dos Reds. Então, no mínimo do mínimo, tem coisas acontecendo nos bastidores que também chamam a atenção, além dos resultados conquistados. 23-24 começa então com o Andoni Iraola no comando do time. Esse é o treinador que eles buscaram, um técnico que já vinha criando uma reputação bastante consolidada na Espanha. E o Bournemouth é quem pinça esse cara no mercado e convence ele de que o projeto poderia virar também uma espécie de vitrine para o Iraola, né? Isso são palavras minhas, tá? Eu não sei o quão próximo está o Iraola de virar um técnico também a longo prazo da equipe, a gente não sabe disso. Mas fato é que, em 23-24, o Andoni Iraola consegue um recorde histórico no Bournemouth. Sério, é a melhor posição na tabela da primeira divisão inglesa da história deste clube, o 12º lugar. Que, se esses caras tivessem mantido alguma consistência ali para a reta final do campeonato, assim como em 22-23, eles não conseguiram, dava para ser um 11º ali, 10º. Teve muito time que começou a moscar na reta final, mas o Bournemouth não manteve ali o excepcional ritmo dos meses de dezembro e março, né, que eles foram muito bem. Inclusive tem vitória muito memorável aqui, infelizmente para a torcida do United, o 3-0 em Old Trafford, mas que esses caras devem lembrar como um grande sinal do nível a que eles conseguiram chegar nessa temporada. Então o 12º lugar histórico conquistado com o Iraola, ele vem aí com esse argumento forte de uma equipe que conseguiu, em alguns momentos, ser, como no caso de dezembro, desse mês que eu citei, a equipe que mais pontuou num recorte de 5, 6 partidas no campeonato. Esses caras estavam acima, se você voltasse lá em dezembro e fosse olhar a tabela, o finalzinho do mês você ia olhar e falar, caramba, o melhor retrospecto recente aqui é desses caras, acima de City, acima de Arsenal. Impressionante. Só para te dar uma contextualizada aqui, no nível que eles conseguiram atingir em trechos diferentes do campeonato. Com uma equipe que, cara, na teoria, não era para eles conseguirem fazer isso, sabe? É uma equipe que, eu vou citar os nomes aqui, a gente montou para fazer no guia da Premier League de todas as equipes, uma escalação que seria uma mescla entre a minutagem que os atletas tiveram na temporada passada e também uma análise voltada para a formação tática favorita do time quando ele está com a bola. Então eu vou tentar misturar essas duas coisas, tá? Aqui no caso do Bournemouth, vocês vão ver que está bem prontinho. Esse time aqui que eu vou falar, ele é muito próximo da equipe de fato que eles devem pôr em campo nessa temporada. Mas outros times não terão não me darão a mesma segurança, sabe? Então vai ficar uma escalação um pouco mais fictícia, pode ser que aconteça algo totalmente diferente no decorrer da temporada. Mas esses caras começam aqui na escalação deles. Importante lembrar, o elenco deles é o 14º maior salário que tem, né? A 14ª maior folha salarial que tem na Premier League, e é um time que você poderia imaginar que disputaria para não cair, né? Isso acontece com times que têm, inclusive, uma folha salarial superior a deles. Mas essa equipe aqui que eu vou citar para você, jogador por jogador, é a equipe que tem a missão de provar que isso está errado. Neto é o goleiro, o capitão deles, o goleiro brasileiro, Neto, capitão, um dos maiores jogadores desse elenco atual, no sentido da confiança com o elenco, e também os maiores no sentido de minutagem. A zaga e as laterais, né, a linha de 4 deles, que são um time que joga majoritariamente num 4-2-3-1, num cenário ideal, tá? Se você pegar a partida deles contra o City, por exemplo, não lembro se era no turno ou no retorno, eles jogam com 5-4-1, né? Mas jogar contra o City é muito diferente de jogar contra qualquer outro time do campeonato. Mas idealmente é um 4-2-3-1, em que o Neto é o goleiro. A linha defensiva, como eu estava dizendo, é composta pelo Adam Smith, que não é o economista, pasme, na lateral direita, Zabarni e Senesi na zaga e Milos Kerkez na lateral esquerda. O Smith aqui é um jogador que, naturalmente, na teoria, seria substituído a longo prazo pelo Max Aarons, que é um reserva. Eu também vou citar, às vezes, jogadores que não são necessariamente titulares, tá? Jogadores periféricos que também têm um papel importante, e isso é comprovado pela minutagem deles. Todo mundo que eu vou citar aqui teve mais de 1.000 minutos jogados na temporada passada, beleza? Então, prosseguindo, Adam Smith na lateral direita, o Zabarni, bom zagueiro, né, ucraniano, disputou a Eurocopa agora como titular pela Ucrânia, e o Senesi, um ótimo zagueiro argentino,
formam uma zaga que ela tem poucas falhas para um time desse nível aqui. Tem poucos momentos da temporada em que você olha para o Bournemouth e fala, rapaz, essa defesa aqui vai dar trabalho, hein? Não importa quantos gols o Solanke faça, isso aqui vai dar trabalho. Esses caras aqui estão longe disso. O Senesi, principalmente, é um jogador que na saída de bola é extremamente importante. Ele é um cara que teve uma estatística engraçada até a reta final do campeonato, e isso se desfaz, mas ele tinha uma estatística que eu adorava, que era de toda a finalização do Senesi que ia no gol, né? Seja bola parada, escanteio, né? Tá falando de um zagueiro, era gol. Fez acho que 5 gols até o final da temporada passada, deu assistências também. Esse cara teve quase 10 contribuições diretas para gols, sendo um zagueiro do time. É bastante importante a posição do Senesi no elenco, é um dos principais. E o Milos Kerkez na lateral esquerda, que é um jogador de apoio, mas que defensivamente também não deixa a desejar tanto. Tá? É um jogador que até apareceu em especulações aí para equipes de maior projeção, como o Chelsea, por exemplo, e você provavelmente vai ver ele ser especulado para outras equipes desse nível, seja na próxima janela ou no final dessa temporada. Claro, se ele tiver tempo de jogo. O Atara é um jogador que substituiu o Kerkez em algumas ocasiões, junto com outra peça relevante, que é o Lloyd Kelly. O Atara é um ponta, tá? Um ponta que o Iraola improvisou na lateral em alguns momentos e foi titular no mês que eu falei de dezembro, que é um dos meses em que eles arregaçam, né? Foi bem, inclusive, o Atara, tá? Como uma peça que, caso você perca o Milos Kerkez, ele é um jogador interessante para você colocar. E o Lloyd Kelly já é um caso que é triste para o Bournemouth. O Kelly é um bom zagueiro, que também faz papel de lateral, né? Fez esse papel, inclusive, os dois, aliás, né? Na zaga e na lateral esquerda, na temporada passada. Eu vou chamar isso de tapa-buracos, mas não pense que o cara é uma peça escanteada no elenco, até porque quem pensou esse cara desse time foi o Newcastle. O que é triste aqui para mim é que o Bournemouth poderia ter ganhado alguma grana com a venda dele e não ganhou nada. Acaba o contrato do Kelly e ele vai embora para o Newcastle. Então eles perdem essa parte do elenco aqui, que era uma boa peça de composição da equipe. E a gente tem aqui adiante os dois meio-campistas um pouco mais recuados, que são o Lewis Cook e o Ryan Christie. O Lewis Cook é a peça mais de proteção, de combate, né? Vamos chamar aqui de primeiro volante, para você entender onde eu quero chegar. E o Christie é o cara para a saída de jogo. O Christie é um camisa 10. Ele, inclusive, veste a camisa 10, mas ele também pode fazer a função de camisa 10 no time. Esse é um time que joga com camisa 10, né? Via de regra. Quem coloquei nesse papel aqui, inclusive, é o Justin Kluivert. Mas o Kluivert é uma peça que pode jogar tanto nos lados do campo, quanto também centralizado. Semenyo pela ponta direita é um jogador muito importante para o ataque. Muito importante. Eu coloco o Semenyo abaixo apenas do Solanke. E na ponta do outro lado, né, na ponta esquerda, a gente tem o Marcos Tavernier. O Tavernier é um jogador que, se você não prestar atenção no jogo, você não vai entender por que ele é titular. Agora, porque é um cara com, sabe, pouca daquelas demonstrações de talento, aquela coisa de passar o pé em cima da bola. Mas se você prestar atenção, esse cara tem o potencial de virar um dos seus jogadores favoritos aqui desse time. É um cara muito inteligente, um cara que pensa nas ações que ele vai fazer, levanta a cabeça para jogar, tem um passe razoável, é um cara nota 7, 7,5, assim, em vários aspectos. É um jogador importante, que inclusive foi um dos que teve maior minutagem, é por isso que ele figura aqui como ponta esquerda titular na minha escalaçãozinha. Kluivert, como eu disse, por dentro, como camisa 10, e o centroavante Dominique Solanke. Solanke, um centroavante formado nas categorias de base do Chelsea, né, em Cobham, e ele não é aproveitado no time principal, vai jogar no Liverpool, também não é aproveitado, é uma peça bastante periférica no elenco, e que não teve quase nenhum momento de chegar perto, por exemplo, do Divock Origi, sabe? Um jogador que você fala, nossa, mas esse cara entra e contribui, será que não dá para montar um... Não, isso não aconteceu. A gente está falando também do período aqui do Liverpool de Klopp, com Salah, Mané, Firmino, e para o Solanke, a grande oportunidade dele de virar um dos grandes centroavantes da Premier League veio nesse time. Ele tem uma ascensão muito forte com relação às temporadas passadas, nas últimas 4, em que ele mete muito gol na Championship, depois estoura de fazer gol, tem uma temporada que acho que ele tem 40 contribuições diretas para gol, e aqui ele está num ponto alto da carreira dele, em que ele meteu 19 gols na última Premier League. 19 gols. Esse cara fez mais gols do que o Saka, do que o Salah, do que o Son. Isso é o Solanke. Claro que tem muita gente que pode torcer o nariz, mas aqui vos fala uma pessoa que viu a todos os jogos do Bournemouth de 22 e 23 para cá, pelo menos nesse campeonato. Esse cara é o melhor do time.
Inclusive tem especulação aqui, lembrando que eu faço esse vídeo 10 dias antes de voltar à Premier League, então peço perdão já porque vai faltar informação com relação a transferências, mas já tem indícios fortes de que o Tottenham tem interesse na contratação do Solanke, o Tottenham busca um centroavante consolidado no campeonato, e que também se encaixa nas características bastante específicas do Ange Postecoglou, que é um técnico muito exigente. Então, para o Tottenham ter a intenção de contratar esse cara, sabendo que a cláusula de rescisão dele é de 65 milhões de libras, é grana, hein? Dá para a gente imaginar que o jogador tem algum futebol, né? 65 milhões de libras, se você quiser saber a minha opinião a respeito disso, sim, é caro, é um risco pagar isso em quase qualquer centroavante, a não ser que ele seja muito firmado numa liga específica, mas o Solanke é inglês, o Solanke ainda tem uns bons anos de futebol pela frente, ele vem de uma temporada de quase 20 gols na Premier League, e o Tottenham não tem um jogador para meter gol com essa qualidade. Então, é uma aposta, né? Mas é uma aposta que você faz com consciência. Cara, vamos gastar mesmo essa grana num cara e tal, no centroavante, não tem uma outra opção mais barata. Se você bate o pé e fala, não, eu quero esse cara, tem muito argumento para esse dinheiro seu, todo esse dinheiro, virar um bom investimento no futuro. Sabendo disso, então, a gente chega no ponto aqui, final do vídeo, em que eu vou fazer uma espécie de projeção para a próxima temporada, né? A temporada desses caras, como eles vêm de um recorde histórico, que é o 12º lugar, isso é a posição mais alta deles na primeira divisão do futebol inglês, a missão aqui é tentar voar um pouquinho mais alto. Não tem problema se esse time ficar em 13º, eu acho que não, até porque o orçamento da Premier League, o dinheiro que é distribuído para as equipes, conforme a posição que você pega na tabela, vai ser robusto para um time do orçamento do Bournemouth. Repito, né? 14º time com maior folha salarial do campeonato. A gente não está falando aqui de um elenco cheio de estrelas. E caso esse time fique aí numa vaga ali de 19º, cara, vai ser espetacular. Vai ser espetacular. E aí você pode confirmar ainda mais a boa trajetória que eles fazem, né? Que eles poderiam estar fazendo, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente pode especular que a trajetória que o Bill Foley, o dono, lembra que eu falei no começo do vídeo? A trajetória que ele queria que acontecesse de chegar em um ponto de, num espaço de 5 anos, você ter uma competição europeia disputada, seja uma Conference, uma Europa League, cara, dá para imaginar isso acontecendo. Impressionante. Impressionante. Mas, para isso, em 24, 25, esses caras têm que jogar mais bola ainda do que jogaram em 23, 24. Então, esse é o emergente da metade de baixo, com ambição de ficar na metade de cima. Esse é o final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho do Bournemouth. Vou tentar fazer numa mesma linha os próximos 19 vídeos. E, se você gostou, clique no botão de like, siga a gente no Twitter e se inscreva no canal, hein? Você esqueceu lá, eu falei no começo lá para você clicar logo, você esqueceu, chegou até aqui e não clicou ainda. Clica aí, se inscreva, deixe seu comentário, inclusive, para falar sobre os jogadores, as peças, contratações, se você já conhecia a equipe ou se você se sentiu com atenção sendo convocada para assistir o jogo dos caras. Muito obrigado pela sua atenção, beijos e tchau, tchau.